Oi! Hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa pesquisa sobre a taxa de urbanização brasileira. Introdução. Boa tarde. Nosso trabalho tem como real objetivo apresentar as informações mais revelantes sobre o tema taxa de urbanização brasileira, como o que é, características da urbanização no Brasil, problemas envolvidos e suas respectivas consequências, êxodo rural e urbanização, mudanças ocorridas com o passar dos anos e outros fatores relacionados ao tema. Urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre a urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. Para saber qual é a taxa de urbanização, basta você dividir o quantitativo da população urbana pelo da população total e multiplicar por 100. Assim encontrando o percentual da população urbana de cada estado em relação à população total. Principais características da urbanização brasileira. Podemos destacar algumas características históricas e recentes sobre a urbanização brasileira. 1. A concentração fundiária, característica brasileira desde a colonização, desdobrou-se em baixa qualidade de vida nas áreas rurais, baixos salários e falta de apoio ao pequeno trabalhador rural, motivando a migração campo-cidade. 2. O processo de industrialização, especialmente em alguns estados da região geoeconômica Centro-Sul, motivou a migração para grandes cidades desde estados que passaram a polarizar a economia do país. 3. O processo produtivo no espaço rural. A partir da sua modernização, começa a absorver menor quantidade de mão de obra. 4. A construção de novas vias. A partir do modelo rodoviário de transporte, facilitou o processo migratório e o acesso aos centros urbanos. 5. Os valores da vida urbana vão ser amplamente disseminados pelos meios de comunicação, principalmente rádio e televisão, como forma de seduzir a população rural a migrar para a cidade. Os excluídos do campo criam perspectiva em relação ao espaço urbano e acabam se inserindo no espaço urbano no circuito inferior da economia, mercado informal. 6. Apesar do contínuo processo de metropolização, é possível perceber na atualidade que a região sudeste brasileira enfrenta o processo de desmetropolização, ou seja, a redução do ritmo de crescimento de algumas metrópoles. A exemplo de São Paulo, que passa a apresentar um ritmo de crescimento mais lento em relação a algumas cidades médias do interior. 7. Crescimento de cidades médias em função da desconcentração dos investimentos produtivos, desconcentração industrial, buscando maiores vantagens para a indústria, como isenção fiscal, terrenos e mão de obra mais baratos para a indústria, fuga dos congestionamentos das metrópoles, entre outros, além da migração da população das grandes metrópoles que buscam qualidade de vida em cidades médias. 8. Crescimento do setor terciário. Devido à diminuição das indústrias nos grandes centros urbanos, fazendo com que essa camada de mão de obra seja absorvida pelo setor de serviços e comércio, essa nova realidade vai transformar a paisagem urbana, com a diminuição das indústrias e o crescimento de shoppings e centros empresariais. Problemas envolvidos, consequências. A urbanização brasileira foi motivada principalmente pelas péssimas condições da vida na zona rural brasileira. A miséria da vida no campo e o início do processo de industrialização do país motivaram massas de trabalhadores rurais a migrarem para a cidade em busca de melhores condições de vida. Esse processo de urbanização no Brasil se intensificou a partir da década de 1950. Algumas dessas características são favelização. A falta de planejamento e de políticas públicas faz com que muitas pessoas não consigam encontrar locais para se abrigarem. Sendo assim, elas ocupam áreas térreas. A favelização é uma consequência do inchaço urbano e da ocupação desordenada das cidades. Excesso de lixo. Visivelmente, onde há maior concentração de pessoas, há também maior produção de lixo. O aumento do número de habitantes nas grandes cidades fez com que houvesse maior produção de lixo, que por vezes é descartado de maneira incorreta, provocando outros problemas urbanos e também problemas ambientais. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 50% do lixo gerado é depositado em locais incorretos a céu aberto. Poluição. A questão da poluição pode ter diversas naturezas. As grandes cidades concentram, além de um elevado número de habitantes, também um grande número de indústrias e automóveis, que diariamente emitem diversos gases poluentes à atmosfera, causando poluição do ar. A poluição sonora e visual também é um grande problema vivido nos centros urbanos,
comprometendo o bem-estar da população. Violência. Processos como a marginalização da população por meio da favelização ou da ocupação desordenada contribuem para o aumento da violência. O inchaço das cidades associado à incapacidade de abrigar toda a população às condições insalubres de moradia e a falta de políticas públicas que atendem a essa parcela da população tem como consequência direta o aumento da criminalidade. Inundações. O processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo associado à impermeabilização do solo. Os asfaltamentos das cidades e o mau planejamento prejudicam o escoamento das águas, provocando inundações. Êxodo rural. As indústrias, sobretudo a têxtil e alimentícia, difundiam-se principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse desenvolvimento industrial acelerado necessitava de grande quantidade de mão de obra para trabalhar nas unidades fábricas, na construção civil, no comércio ou nos serviços, o que atraiu milhares de imigrantes do campo para as cidades. Êxodo rural. O processo de urbanização brasileiro apoiou-se essencialmente no êxodo rural. A migração rural urbana tem múltiplas causas, sendo as principais a perda de trabalho no setor agropecuário, em consequência da modernização técnica do trabalho rural, com a substituição do homem pela máquina e a estrutura fundiária concentradora, resultando numa carência de terras para a maioria dos trabalhadores rurais, assim destituídos dos meios de sobrevivência na zona rural. Os migrantes dirigem-se às cidades em busca de empregos, salários e, acima de tudo, melhores condições de vida. População urbana. Atualmente, a participação da população urbana no total da população brasileira atinge níveis próximos ao dos países de antiga urbanização da Europa e da América do Norte. Em 1940, os moradores da cidade somavam 12,9 milhões de habitantes, cerca de 30% do total da população do país. Esse percentual cresceu aceleradamente em 1970, mais da metade dos brasileiros já viviam nas cidades, 55,9%. De acordo com o censo de 2000, a população brasileira é agora majoritariamente urbana, sendo 81,2%, sendo que de cada 10 habitantes do Brasil, 8 moram em cidades. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2005, o Brasil tinha uma taxa de urbanização de 84,2% e, de acordo com algumas projeções, até 2050, a porcentagem da população brasileira que vive em centros urbanos deve pular para 93,6%. Em termos absolutos, serão 237,751 milhões de pessoas morando nas cidades do país na metade deste século. Por outro lado, a população rural terá caído de 29,462 milhões para 16,335 milhões entre 2005 e 2050. O processo de urbanização no Brasil difere do europeu pela rapidez de seu crescimento. Na Europa, esse processo é mais antigo, com exceção da Inglaterra, o único país que se tornou urbanizado na primeira metade do século XIX. A maioria dos países europeus se tornou urbanizada entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Além disso, nesses países, a urbanização foi menos intensa, menos volumosa e acompanhada pela oferta de empregos urbanos, moradias, escolas, saneamento básico, entre outras coisas. Em nosso país, 70 anos foram suficientes para alterar os índices de população rural e os de população urbana. Esse tempo é muito curto e um rápido crescimento urbano não ocorre sem o surgimento de graves problemas. Gráfico do crescimento no Brasil. Como vimos, o gráfico a seguir representa a taxa de urbanização brasileira, representando em azul a população urbana e em vermelho a população rural. Podemos perceber que em 1940 a 2010 a quantidade de pessoas residindo na área urbana só aumentou, enquanto a quantidade de pessoas residindo na área rural, consequentemente, só diminuiu. Em 1940, a porcentagem de pessoas vivendo em área urbana era de 31%, enquanto na área rural era 69%. Em 1950, 36% moravam na área urbana, enquanto 64% moravam na área rural. Em 1960, 45% moravam na área urbana e 55% na área rural. Em 1970, 56% moravam na área urbana e 44% na área rural. Em 1980, 66% moravam na área urbana e 34% na área rural.
Em 1991, 74% moravam na área urbana e 26% na área rural. Em 2000, 81% moravam na área urbana e 19% na área rural. Em 2010, 84 pessoas moravam na área urbana e 16% na área rural. Ao finalizar o trabalho dessa disciplina sobre a unidade 9, Geografia dos Campos e das Cidades, Relações e Características, concluímos o que é e qual o intuito da taxa de urbanização no Brasil. Vimos que ela se refere ao crescimento das cidades em virtude do aumento populacional. Compreendemos que essa taxa é de grande ajuda, mas também pode acabar ocasionando alguns problemas. Ela tem diversas características, as quais contribuem para uma sociedade melhor.